Vamos lá, quanto que eu estou traumatizada? Meu celular está no chão e eu estou usando 3 microfones para gravar esse vídeo. Agora vai! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para nossa 6ª aula com Cycles of Pain. Não é brincadeira isso que eu estou falando. Eu até abri aqui o álbum para falar para vocês quais músicas que nós temos. Nós já falamos de Ride Into the Storm, que foi o single, foi a primeira aula que nós tivemos. Já falamos de Tide of Changes, já falamos de Vida Seca, Gods of the World, já falamos de Cycles of Pain e hoje falaremos de Here in the Now. É sobre isso. Se não for pra ser assim, gente, não dá pra ser. E vocês também pediram, né? Então, continuemos. E se você quiser acreditar, eu acabei de terminar uma aula ensinando essa música. Eu tava ao vivo, mas aí eu tive problema com o áudio. Aí o que eu falei? Vou fazer de novo. E aqui eu estou. Olha que maravilha. E claro, né, gente? Vamos começar com o pé direito? Então se inscreva aqui no canal, também deixa o seu joinha. Se por algum motivo você não gostar da aula, depois você tira. Também ative o sino de notificações para você não perder nenhuma aula aqui do canal. E claro, se você já tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários. Então vamos lá, senhoras e senhores. Essa música, assim como você provavelmente já está sabendo, tem a participação da Vanessa Moreno, que eu sou muito fã. Era fã antes dela gravar. Era fã. Já preguei, inclusive, em alguns vlogs aqui do canal, quando esse canal ainda tinha vlog, né? Agora eu tenho um outro canal de vlog, mas já falei muito dela aqui e fico muito feliz que a gente tem essa música, Here in the Now, e também uma versão, a versão BR, que tem a Vanessa cantando mais trechos da música. Então, simbora. A letra dessa música, de fato, é bem direta ao ponto. A gente só tem 3 versos diferentes e muitas vezes a repetição do refrão. Então, vamos lá. Inside your worried mind, counting every beat of your heart, trying to fit into this world. You're still young and life is a journey. Inside your worried mind. Inside, gente, é dentro. E a gente geralmente vai usar inside para falar de dentro quando tem um limite, como por exemplo, I'm inside my room, I'm inside my house, I'm inside the office. Isso significa que tem 4 paredes ali e um teto, ok? Inside. Tem um limite. Então, inside your worried mind significa dentro da sua mente preocupada. Worried é preocupada. Mind, mente. E eu já falei em algumas aulas aqui do canal que nós temos algumas formas de descrever objetos, pessoas e tudo mais. E uma delas é quando a gente coloca a característica antes do que nós estamos descrevendo, que é o caso da mente, né? A gente tá falando que é uma mente preocupada. Então, preocupada vem antes, worried mind. Counting every beat of your heart. Contando cada uma das batidas do seu coração. Inclusive, se você é musicista, músico, você sabe que beat é batida, né? O BPM é o quê? Então, to count, né, é contar, mas aqui é uma ação contínua. Counting every beat of your heart. E você também pode prestar atenção no heart, que começa com um H seguido de vogal. E em inglês, 99% das vezes, quando a gente tem uma palavra assim, H, começando com H, e depois a vogal, vai ter esse som de o rato roeu a roupa do rei de Roma, na maioria das vezes. E heart é uma delas. Uma exceção, que na verdade tanto faz a forma que você for falar, ou vai ser mais britânica ou vai ser mais americana, é herb. Você pode falar herb, com H silencioso, ou herb. Herb. Mas, por exemplo, hour também é silencioso, mas você pode lembrar que são exceções que têm o H silencioso. Trying to fit into this world, e aqui, gente, eu já lembro a interpretação da Vanessa Moreno na gravação do DVD do Angra, quem tava lá, do acústico. Pois é, ela faz uma interpretação nessa hora que é exatamente isso, né? Então, trying to fit into this world significa tentando encaixar nesse mundo. Só que fit a gente também pode usar pra roupa, por exemplo. I don't know if it fits me. Eu não sei se serve em mim, né? Então, trying to fit tem essa ideia de tentar caber, tentar servir, tentar fazer parte, um que é ali um pouquinho mais social. E é exatamente isso, não é que não caiba você no mundo, trying to fit into this world, né? Porque se for parar pra pensar no mundo, cabe não só um, mas 2, vários, milhões, bilhões, zilhões de você no mundo. Mas aqui é uma questão mais social, tá? Então, de fazer parte de um grupo, de se pertencer a algum lugar. E olha só, presta atenção que aqui a gente tem 2 ações contínuas. Counting every beat of your heart and trying to fit into this world.
Essas duas ações estão com ing, e aqui sim, são ações contínuas, ações com ing que estão acontecendo. Mas caso você queira conhecer outros usos de palavras terminadas com ing, eu já fiz uma aula sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Porque não é toda palavra que termina com ing que é uma ação contínua. You're still young and life's a journey. Você ainda é jovem e a vida é uma jornada. Então, peraí, vamos com calma. You're still young. Você ainda é jovem. You're still young. E tá vendo esse your? É a mesma pronúncia dos yours que a gente viu antes, tá? É exatamente a mesma pronúncia, mas não tem o mesmo significado. Esse your aqui é uma contração, que na verdade seria you are, mas pela fala corriqueira e tudo mais, nós falamos de uma forma que elas estão juntas, e dessa forma é pronunciado your. Então, you're still young. E aí você deve estar se perguntando, mas Camille, então quando que eu vou saber que é o your do seu coração, da sua mente preocupada, e o your de você é jovem? Pelo contexto, mas também pela posição, aonde que essa palavra, né, onde que essa contração se encontra. O your, geralmente, a gente vai ter algum substantivo, porque eu tô falando que alguma coisa é seu. É sua. E no your, que é you are, você geralmente vai ter algum adjetivo. Mas, mais uma vez, a posição dessas palavras na frase também é diferente. Sigamos. Life's a journey and life is a journey. E a vida é uma jornada. Presta atenção que nesse life não é vidas no plural, tá? A gente tem um apóstrofo. E o que isso significa? Que é life is, também é outra contração, tá bom? Então, life is a journey. A vida é uma jornada. E algo que eu já posso antecipar aqui pra você é que tem vários substantivos em inglês que não basta a gente adicionar um S no final para que ele esteja no plural, que é o caso de life. Life é a vida, uma vida, life. Mas se eu quero falar várias vidas, daí eu tenho que falar lives. Lives. Muda. Então, não é só adicionar um S, a gente troca uma letra. E tem palavra que é ainda pior. Por exemplo, folha, a gente fala leaf. Leaf. Mas duas são leaves. Leaves. Ou até mesmo criança. Singular, child. One child. Two children. Children. E assim vai, tem vários outros casos que seguem a mesma proposta, a mesma ideia, e é só pra você saber. Principalmente quando você tiver apóstrofo S, ali, nesse momento, você pode ter certeza que não necessariamente é um plural. Porque se for uma palavra no plural, o S, na verdade, vai estar colado na palavra e o apóstrofo vai estar sozinho, não vai ter nada depois. E também tem palavras que já terminam com S naturalmente e não necessariamente estão no plural. Que nem Christmas. Christmas. Christmas termina com S. E não está no plural. E aí? É que nem ônibus, é que nem lápis, no português. E aqui, gente, eu vou fazendo as minhas interpretações, vocês sabem que eu gosto disso. Então eu vou interpretar aqui o que eu sinto desse primeiro verso. Quando ele fala inside your worried mind, pra mim, eu vejo literalmente um cérebro com um monte de arame enfarpado, assim, e vem na mente essa imagem. Porque quando a gente fala de estamos presos na nossa mente preocupada, já vem várias coisas, né? Tipo assim, ansiedade, pensamentos que não são tão legais, aí você fica, né, ruminando aquilo ali, naquele ciclo vicioso, aquela coisa terrível, péssima. Então, dentro da sua mente preocupada, você vai contando as batidas do seu coração, porque quando isso acontece, a gente fica preso, a nossa respiração muda, o nosso corpo todo muda, e talvez a aceleração do seu coração esteja diferente, você consegue senti-lo pulsar, de tão forte que ele está pulsando. E você tá ali, quebrando a cabeça, tentando se encontrar no mundo, tentando se encaixar nas tribos, e você não consegue, aquela ansiedade vai tomando conta de você. E aí, por último, a gente teria um conselho. You're still young and life's a journey. Você ainda é muito jovem e a vida é uma jornada. Então, às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça, querendo prever o futuro, querendo saber como é que as coisas vão ser. A gente fica preso nesse ciclo que não faz bem pra gente e assim a gente acha que a gente não se encaixa em lugar nenhum, que a gente não pertence em lugar nenhum. Sendo que esse momento é literalmente um momento. E nós somos jovens, nós temos muito pra viver e a vida é uma jornada. Olha que lindo. E isso é só o primeiro verso. Calma, vamos lá. Segundo verso. Nothing really matters till you start. Things you do will define who you are. Wise men try to understand and not to judge their fellow men at all. Just try. Então, nothing really matters, eu nem preciso ensinar aqui, se você gosta de Metallica, você já sabe o que essa frase significa. Então, nothing really matters é nada realmente importa, né, por conta do nothing else matters. Metallica, nothing else matters, nothing really matters. Então, nada realmente importa. Nada, nothing. Really, realmente, matters, importa. E aqui eu vou destacar o matters, que inclusive na live que eu estava fazendo, o meu aluno Luciano comentou sobre isso, que várias palavras em inglês podem ter mais de um significado, tá? Aqui, matters significa importa, mas matter também tem outras interpretações, como assunto,
Então, tipo assim, I don't want to talk about this matter right now. Então, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero falar sobre esse problema neste momento. Ou eu também posso dizer, por exemplo, it's a matter of life and death. It's a matter of life and death. É um caso, é um problema, é uma questão de vida ou morte. Então veja só como uma palavra pode ter significados diferentes. E você sempre pode levar isso em consideração quando você estiver assistindo série, filmes, música, lendo, o que for. Então nada realmente importa till you start. Até você começar. Então, não precisa ficar pensando sobre o futuro, não precisa ficar ansioso sobre coisas que ainda nem começaram. Things you do will define who you are. Things you do, coisas que você faz, as coisas que você faz, you do, will define, irão definir, definirão who you are. Quem você é. E aí, você concorda com essa frase aqui? As coisas que você faz que definem quem você é? Será? Deixa aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Então, o que é legal dessa frase é que o will coloca o define no futuro. E o define é muito parecido com o português, né? Definir, define. Will define, irá definir, definirá. Who you are. Quem você é. Who's that? Quem que é aquele? Quem que é aquela? Who were you talking to? Who were you talking to? Com quem que você estava falando? Então, o who nós usaremos sempre para falar quem. Para fazer perguntas sobre quem, né, com quem que você estava falando, quem que é aquela pessoa, tal, não sei o quê. E também no uso como esse da frase. Pode aparecer numa frase normal, no meio da frase, mesmo sem ser uma pergunta. Wise men try to understand and not to judge their fellow men at all. Então, o homem sábio, a pessoa sábia, try to understand, tenta compreender, tenta entender, se esforça a, né, tem um esforço de uma empatia ali, tenta entender, and not to judge, e não a julgar their fellow men at all. Então, a pessoa sábia tenta entender e não julgar o seu próximo, o semelhante. E aí no final a gente tem o at all, ainda pra amarrar e enfatizar ainda mais, né? De forma alguma. Just try. Então, mais uma vez, a última linha do verso é um conselho. Apenas tente, apenas arrisque. E aí a gente chega no refrão. Open your heart, be the change that you want for this world. Look in the Mirror. Eu até comentei na live que essa música me lembra muito o Man in the Mirror, do Michael Jackson. Você gosta dessa música? Eu adoro. E tem a mesma mensagem, né? A mesma ideia. Que às vezes a gente quer que as outras pessoas sejam diferentes, que elas façam outras coisas, a gente vive a vida das outras pessoas, fala, critica, tararará. A gente não olha no espelho. A gente não se preocupa com quem nós somos, o que fazemos e qual que é a nossa responsabilidade no aqui e agora. Here in the now. Então, open your heart. Abra o seu coração. Né? Esteja disposto à mudança, preste atenção no que está acontecendo aqui dentro. Be the change, seja a mudança. Be the change that you want, que você quer for this world, para esse mundo. E aqui, ó, change é outro exemplo excelente também. Change é mudança, mas change também é troco. Troco de dinheiro. Change. You can keep the change. Você pode ficar com o troco. You can keep the change. Look in the mirror. Look in the mirror. Look in the mirror significa olhe no espelho, se encare, encare a realidade. E a segunda parte do refrão, open your heart, let the seeds that you sow be the future, here in the now. Então, mais uma vez, abra o seu coração, deixe com que as sementes que você planta sejam o futuro. Então, seeds são sementes e sow é plantar. Então, uma dica que você pode sempre lembrar é que essas palavras que são mais específicas, como por exemplo semente, talvez você consiga até visualizar uma semente na sua cabeça. E a ideia é você pensar todas as ações que nós realizamos com aquela semente. Nós podemos secar a semente, nós podemos plantar a semente, nós podemos guardar a semente, nós podemos doar a semente, enfim. Interessante, né? Só aqui você pensou em um monte de verbo diferente. Então, to dry the seeds, to sow the seeds, to put the seeds away, to give the seeds away. E o que acontece? Sempre quando você aprender uma palavra nova, faça isso. Se ela for um substantivo, como seeds, você pode pensar nas ações. Mas se for uma ação, você pode pensar em quais situações você usa essa ação, que você fala essa ação de fato, como, por exemplo, plantar. To sow. Que frase você montaria com sow? O que você planta? Pode ser literal, de plantar uma árvore, plantar uma semente, plantar uma flor, mas também pode ser plantar ações no seu dia a dia para o futuro, que é o caso dessa música. Então essa combinação aí, uma metáfora, aquela loucura. Let the seeds that you sow be the future.
Então deixe as sementes que você planta serem o futuro. Here, in the now, aqui, no agora. Então o futuro a gente faz agora. Agora sim, vamos para o terceiro verso. The sun was beaten down, dried up all the tears that you've cried. Lose the mask you've worn for ages. Now you know just where we stand. Ai, gente. The sun was beaten down. The sun was beaten down. Ou seja, o sol tava rasgando, rachando. O sol tava muito quente. Então, beat down significa, sim, bater, massacrar. Mas como a gente tá falando do sol, significa que ele tava rachando, ou seja, o mais quente que ele poderia estar. A gente pode até pensar que é a situação da vida. A vida pegou pesado com você, o sol tá muito quente, você tá ralando que nem um louco. Pode ser também, mas pode ser que não, pode ser literal. Dried up all the tears that you've cried. E secou todas as lágrimas que você chorou. Aqui a gente tem dois tipos de passado diferentes. O dried up, que é secou, que é uma ação que aconteceu no passado, que já era, terminou, acabou, não tem como mudar. E you've cried. You've cried é presente perfeito. E sim, apesar de ter o nome de presente perfeito, também está conectado com o passado. Caso você não saiba, os tempos perfeitos no inglês, eles são mais, digamos assim, fluidos. A gente tem os tempos simples, que é o presente, o passado e futuro, que fica fácil da gente ver numa linha do tempo, e tem os tempos perfeitos, que na verdade conectam o passado com o presente, o passado com o passado mais antigo, o presente com o futuro. É uma loucura. Esse aqui, o present perfect, ele conecta o presente com o passado. Ou seja, o sol secou todas as lágrimas que você chorou, que você havia chorado, né? E se a gente prestar atenção nessas duas frases, né? The sun was beaten down, dried up all the tears that you've cried, e pensar nas outras músicas, Vida Seca, né? Sol, Vida Seca. Right into the Storm, tempestade, chuva, sol. Ou seja, parece que toda a confusão, parece que toda a tristeza está passando, né? Poderia ser uma interpretação se a gente partisse do ponto de right into the storm, né? No olho do furacão, na loucura, na complicação, tal. E Vida Seca já tem uma outra abordagem, mas veja como tá conectando, né? São elementos aí do céu, do clima, que nós podemos, totalmente trazer pro nosso dia a dia e interpretar o poder e a intenção de cada uma dessas palavras, né? Desses signos. Lose the mask you've worn for ages. Então, perca a máscara que você vestiu por anos, por eras, por muito tempo. Então, lose é perder. Mask é essa máscara que você não precisa mais, que você já parou de chorar, você não tá mais sofrendo, já passou, chega. E aqui a gente tem de novo o presente perfeito. You've worn for ages. You have worn for ages. E gente, não sei vocês, eu não sei se você jogou muito videogame e tudo mais, mas assim, toda vez que eu vejo a palavra age, eu lembro do videogame Age of Empires. Mais alguém? Só eu? Now you know just where we stand. Now you know just where we stand. Agora você sabe just where we stand. Stand é um verbo muito interessante no inglês porque ele significa, por exemplo, to stand up é se levantar. Então eu estou sentada, eu vou e stand up, né? E vou e me levanto. Por isso que inclusive a gente tem um nome, né? Stand-up comedy, porque o comediante fica em pé, lá no palco, andando de um lado pro outro, certo? Pois é, você pode lembrar disso. Mas nesse caso dessa frase, now you know just where we stand, significa agora você sabe de onde nós estamos falando. Você sabe qual que é o nosso ponto de vista. Você sabe qual que é o nosso ponto de partida, a nossa perspectiva. Porque você não está mais chorando, agora você acordou pra vida, você acordou pro aqui e pro agora. Isso aqui é o que importa. Justificando os conselhos que foram dados, nos 2 primeiros versos aqui. E aqui também é bacana de perceber a diferença da pronúncia de now, agora, e know, saber, conhecer. Now de agora é bem mais aberto, né? Now, now. E know, know, tem exatamente a mesma pronúncia de know, ok? E sim, apesar de ter esse K no começo da palavra, nós não iremos pronunciá-lo. No inglês antigo, sim, ele já foi pronunciado, mas hoje em dia não é mais. Então não tem com o que se preocupar. E ai, Camille, quando é que eu vou saber que é o know e quando é o know, sendo que é a mesma pronúncia? No mesmo contexto que eu expliquei do your. Quando é verbo, ele sempre vai estar colado do sujeito, né? Então, now you know. Você sabe. I know. She knows. You know sempre vai estar no começo de uma frase ou simplesmente como força de expressão. Usos diferentes, contextos diferentes e posicionamento na frase diferentes. E aí a gente vai pro refrão e refrão. Open your heart, be the change that you want for this world. Look in the mirror. Open your heart, let the seeds that you sow be the future, here in the now. E aí a gente tem uma pequena diferença. We're living here in the now.
A gente está vivendo aqui, no agora. E aí a gente tem a repetição do refrão mais 2 vezes e a música acaba. Tá vendo? É uma música mais curtinha, mais sucinta em relação à letra, mas isso não tira a profundidade e não tira a importância que essa letra tem. E é isso, guys. O que vocês acharam dessa letra? Vocês já tinham parado pra estudar, olhar com calma, ler essa letra antes? Essa seria uma das suas favoritas do álbum? Porque, gente, o que teve de gente me pedindo pra fazer essa letra? Falei, nossa, eu gosto muito. Eu sou suspeita pra falar como sempre, né, gente? Mas fazer o quê? Eu gosto. E se por algum motivo você ainda não se inscreveu no canal, essa é mais uma oportunidade que você tem. Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha pra dar aquela força e também ative o sino de notificações pra você não perder nada aqui do canal. E claro, se você tiver mais uma vez alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade que você queira saber, ou se você tiver alguma sugestão, indicação de música, deixa aqui embaixo que eu adoro saber o que vocês estão pensando. E na medida que vocês falarem o que vocês querem ver por aqui, eu trago. Gente, essa é a 6ª música do Angra que eu estou trazendo do Cycles of Pain. Se vocês pedem, eu trago, então comenta aí. Beleza? Thank you so much for being here with me today, and I hope to see you on the next one. Bye! Tem Nossa, um bicho.